Sejam bem-vindos à aula 5 do módulo 7 do curso ADV Business. Nós vamos falar hoje, então, aqui sobre condições de transmissibilidade da empresa familiar. Quais são os principais critérios que a gente tem que reforçar, que a gente tem que reestruturar, que a gente tem que organizar para dar condições dessa empresa ser transmitida, seja para seus herdeiros, seja literalmente porque o sócio fundador resolveu se aposentar, ou seja, porque a empresa vai ser vendida. Porque qualquer empresa familiar, ela também pode ser vendida, né? Como eu falei nas aulas anteriores, as pessoas se preocupam com a sucessão, quem é que vai ficar com o quê, mas não se preocupam se essa empresa vai conseguir funcionar nas mãos de outra pessoa que não seja o fundador dela. Então, quais são as condições que nós precisamos construir para que essa empresa seja transmissível para os seus herdeiros, ou seja, para quem for, né? A primeira, então, vou compartilhar a tela aqui. Compartilhar. Então, a primeira aqui, regularização societária. A regularização societária, se estiver tudo ok, falta o acordo de sócios, tá? Falta formalizar como que esse sócio se relaciona, tá? Então, essa é um grande diferencial que a gente pode entregar para os nossos clientes, que a primeira coisa que a gente analisa é a relação dos sócios, se o contrato social corresponde à realidade, porque a empresa familiar tem essa questão que às vezes não corresponde à realidade, a gente tem que organizar isso, e também sobre a forma como é distribuído o lucro, pagos prolabores e salários e tudo mais, tá? E aqui entra uma questão tributária. Vou pincelar aqui, porque questão tributária a gente vai entrar mais profundamente, mais para frente no curso. Mas aqui qual é a questão tributária? A distribuição de lucros, por enquanto, ela não é tributada. Quem trabalha dentro da empresa recebe o prolabore. O prolabore, ele é tributado. Então, o que nós podemos organizar aqui? Pagar o prolabore mínimo para o sócio que trabalha e dentro da distribuição de lucro, que não precisa ser necessariamente correspondente ao contrato social, cada empresa pode estabelecer no acordo de sócios como que vai acontecer a distribuição de lucro, distribui 10, 20, 30% a mais para o sócio que trabalha dentro da empresa ou para os sócios que trabalham e menos para o sócio que é sócio que teve seu investimento, mas que não trabalha dentro da empresa. Em vez de pagar tudo dentro de um prolabore, paga-se em porcentagem sobre a lucratividade. Isso não só reduz a carga tributária, que já é tributada na fonte, né? Porque a empresa já sofre a tributação na fonte, é para evitar uma dupla tributação nessa questão, né? Então, não só para isso, mas também para trazer uma transparência na administração. Porque na prática, muitas vezes isso acontece, tá, gente? Mas ela não pode ficar só na prática, ela tem que ser estabelecida entre os sócios. Então, você faz o prolabore mínimo, você faz uma distribuição de lucro com uma porcentagem maior para quem trabalha dentro da empresa, que vai corresponder, inclusive, à sua força de trabalho, porque se é uma porcentagem sobre a lucratividade e a empresa não tiver lucro, não tem participação nos lucros. Então, isso é, inclusive, uma motivação para o sócio que trabalha. Tá? E os salários dos membros familiares, ele também pode ser estabelecido dentro dessa regularização como um todo, né? Ficar já determinado, pré-determinado lá na organização da empresa. Revisão contábil. Então, tudo que envolve a contabilidade aqui é foco da nossa análise dentro de uma empresa familiar. Controle de datas e valores, fluxo de caixa, como que está o lucro e prejuízo, né? Como que está sendo feito esse levantamento e a formalização e controle externo, ou seja, quando a empresa familiar comporta o pagamento de um profissional externo, é interessante que haja esse controle externo dessas finanças, tá? Para trazer essa transparência, né? E essa neutralidade. Depois, estatutos da empresa, né? Os estatutos dentro da empresa, se corresponderem à realidade, são ouro. Se não corresponderem à realidade, é mais um papel amarelo guardado lá dentro, né? Então, a criação de um plano de carreira, a criação dos conselhos, porque lembra que eu falei que as famílias crescem mais do que as empresas?
E como que a gente coloca uma coisa dentro da outra, né? Se a empresa crescer, a empresa vai crescer e a família tem que participar. Criam-se os conselhos administrativos dentro da empresa. Que, como eu falei, quem quiser se aprofundar nisso, tem esse livro aqui, mas os conselhos, eles funcionam para quê? Para verificar as contas e para ajudar na decisão sobre os próximos investimentos da empresa, as próximas estratégias, né? Os próximos planos, alinhar os planos com os objetivos, né? Então, reúne-se o conselho. Tem os sócios e tem o conselho, que não vão estar lá administrando, que não vão estar lá comandando diariamente, mas que participam da administração na tomada de decisões, né? Então, isso ajuda no crescimento da empresa, na transparência administrativa, porque essas pessoas, né, que vivem, inclusive, dos rendimentos dessa empresa, elas vão entender melhor como funciona a administração e preserva as relações familiares. E lembra que eu falei, não adianta só organizar a empresa, tem que preservar as relações familiares, porque se essas relações familiares não forem bem, a empresa também não vai bem, né? E as regras de conduta dentro da empresa. Isso é básico para a gente conseguir transmitir ela, é saber o que pode, o que é para fazer, o que não é para fazer, e se for feito o que não é para fazer, o que vai acontecer, quais são as penalidades, né? Quais são os benefícios. Para um funcionário subir de cargo, ele tem que cumprir determinados requisitos. Né? Entre os funcionários vai haver também essa transparência, que nós vamos falar mais adiante, mas aqui eu já adianto. As regras, o regulamento interno, ele serve para isso, para trazer transparência para as pessoas dentro da empresa, para elas saberem, eu ocupo esse cargo, eu recebo esse salário, o meu colega que está recebendo um salário maior é porque ele faz determinadas coisas, ele tem determinada formação. Se eu quiser receber o valor que ele recebe, eu vou ter que cumprir determinados requisitos. Então, isso traz transparência. Porque imagina você chegar dentro de uma empresa, saber que a empresa é familiar, que tem o filho que trabalha ali, que você já tira como uma pessoa privilegiada, que vai ter privilégios dentro daquela empresa. Então, aquele lá é o filhinho do dono, ele é privilegiado. E aí você começa a analisar os teus colegas de trabalho, começa a ver que um ganha mais, outro ganha menos, um tem determinado equipamento, outro não tem, e você tira as conclusões. Se ninguém chegar e te explicar como que aquilo ali funciona e por que é daquela forma, a imaginação das pessoas cria. Então, quando nós falamos em estatutos e regulamentos, que até dá para colocar aqui, estatutos e regulamentos, serve exatamente para evitar fofoca, tá? Estatutos e regulamentos servem para evitar fofoca, servem para saber previsibilidade do que vai acontecer em determinada situação. Então, é aqui que a gente organiza a empresa. É aqui que alguém que tenha interesse, por exemplo, em comprar a empresa, vai entender como que ela funciona, como que ela é organizada. Poxa, se eu comprar essa empresa, eu já vou comprar profissionais que estão aqui engajados, né, que sabem toda a estrutura da empresa, não vou precisar explicar nada para ninguém, mais fácil eles explicarem para mim, já tem toda uma cultura organizacional montada. Ela vale muito mais do que pegar uma empresa toda torta, que tu tem que desgastar para organizar, para colocar a contabilidade em dia, ela não vale nada. Então, aqui nos regulamentos e nos estatutos é que nós vamos organizar. Rotinas administrativas, profissionais e organizacionais têm que também estar definidas. Quais são as rotinas dentro da empresa? O que vai para onde, de que forma, como que vai ser registrado, como que acontece o fluxo de produtos dentro de uma empresa, como que acontece o fluxo de documentos dentro de um escritório, é a mesma coisa. Tem que estar escrito em algum lugar como que acontece, para as pessoas que chegarem, para as pessoas que olharem, saberem, não, funciona dessa forma. E daí, quando acontece um problema, já sabe aonde que foi a falha. Não, se esse documento saiu de lá e não chegou aqui, é porque aconteceu um problema nesse ponto. A pessoa sabe aonde ir e resolver com muito mais facilidade, muito mais rapidez. Então, rotinas determinadas. Gente, então, assim, condições de transmissibilidade se resume a organização e formalização dessa organização. Parece que nós estamos burocratizando algo desnecessariamente, mas é isso que leva uma empresa para frente. Se você for analisar qualquer grande multinacional, grande empresa internacional, você vai ver que o principal ponto dessa empresa é a organização. Seja ela de que setor for,
seja ela o tamanho que ela for, a presença mundial que ela tiver, ela tem organização, ela só cresceu porque ela se organizou. Empresas familiares que dão certo, que passam da segunda geração, elas são muito bem organizadas. A cultura daquela família, a tradição daquela família é ter uma organização em tudo que ela faz. É ela conseguir ter organização suficiente para expandir negócios, para investir dinheiro em outros negócios. Eu trago aqui o exemplo do Flávio Augusto, que tem dezenas de empresas, mas a principal é o WhatsApp, que eu conheço pelo menos aqui no Brasil. E o principal núcleo da WhatsApp são as vendas e a organização. Todos os vendedores da empresa, eles têm o mesmo protocolo, eles seguem as mesmas orientações, que são construídas a partir de todas as experiências da empresa que deu certo. E essas rotinas, elas são atualizadas conforme as novas experiências e as novas análises de mercado. Então, tudo aquilo é escrito. O vendedor do curso da WhatsApp, ele vai seguir o mesmo protocolo, esteja ele onde ele estiver, porque é a organização. Então, condições de ser transmitida passa pela organização, passa pelo simples. É o simples bem feito. É o simples feito sem procrastinar, sem desânimo, né, sem preguiça. É o simples bem feito. As condições de transmissibilidade de uma empresa se resumem à organização dela. Qual é a capacidade organizacional que o gestor tem? Nenhuma, contrata alguém para fazer e cumpre junto com os funcionários. Né? Então, e é aqui que nós entramos. Porque se tem uma coisa que advogado faz no extrajudicial, no consultivo, é organizar a vida das pessoas. Então, essa questão aqui de transmissibilidade, nós vamos organizar a empresa para ela ser transparente o suficiente para ser transmitida. Para qualquer pessoa que chegar ali conseguir comandar ela, administrar, gerir ela. Certo? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre crescimento e expectativa de vida.